Olá, estamos juntos mais uma vez pela nossa Jovem Pan Online. Obrigado a você que nos acompanha também pela grande rede de rádio brasileira, a rede Jovem Pan. Você nos acompanha pelo canal 405 Sky, pelas nossas redes sociais, o Twitter da Pan, @portal Jovem Pan, o Facebook da Pan, Jovem Pan Online. E a nossa Jovem Pan Online, rádio com imagem, tem uma grande grade de programação à sua disposição, abrindo o nosso portal www.jovempan.com.br. Você encontrará o caminho e encontrará também uma grande grade, eu já disse, mais de 5.000 shows com os grandes artistas nacionais e internacionais. Você poderá assistir os shows quantas vezes quiser, na hora que desejar, e ninguém paga nada. Os nossos consultores, os nossos colaboradores, as nossas reportagens, está tudo lá, com áudio, com vídeo, com texto e também com entrevistas especiais como essa que nós vamos fazer agora, com muito prazer, com o Ivan Martinho, que é o diretor comercial da Traffic Sports, que vai nos ensinar um pouquinho como é que funciona esse mundo todo de negócios importantes envolvendo especialmente o futebol. Tivemos recentemente a Copa do Mundo no Brasil, que é um mega negócio, e vem aí a Copa América, que também é um grande negócio no futebol. Ivan, é bom tê-lo aqui, obrigado pela presença. Obrigado, Vanderlei, pelo convite, sempre um prazer. Obrigado pela oportunidade de discutir um pouquinho de Copa América. Muito bom. Vamos aprender um pouquinho como é que funciona. Estava conversando com o Ivan antes da nossa conversa aqui, dizendo que recentemente tivemos a Copa do Mundo no Brasil, que é comercializada, é um grande produto, é o principal produto da FIFA, obviamente, e é um produto extremamente profissional, com todos os detalhes, nada, praticamente nada ou quase nada é esquecido, enfim, são grandes patrocinadores, grandes projetos comerciais. Na Copa América, numa escala menor, como é que funciona isso? Ivan, nos ensine um pouquinho sobre isso. Legal. Olha, a Copa América, primeiro, como posicionamento, é hoje o terceiro campeonato de futebol mais importante do mundo, ficando atrás somente da Copa do Mundo e da Eurocopa. Quando eu falo mais importante, a gente está falando de movimentação financeira, projeção e assim por diante. Do ponto de vista de projeção, é um evento que é transmitido para mais de 200 países, acontece uma vez a cada 4 anos, então aconteceu da última vez na Argentina e para o ano de edição de 2015 vai acontecer no Chile. A gente vai ter uma edição especial em 2016 também, que acontecerá nos Estados Unidos, que comemora 100 anos de competição, que vai chamar Copa América Centenário, e essa competição vai ter um formato um pouquinho diferente, vai tratar não só dos países da Conmebol, mas também de alguns países da CONCACAF, uma edição comemorativa. E então, em 2019, a Copa América vai vir ao Brasil. Quando a gente fala de produto, a Copa América enquanto um produto, ela caminha na mesma linha, no mesmo sentido da Copa do Mundo. Ela dá a chance de marcas se associarem à competição, que tem diversos atributos, para chegarem então a seus consumidores. Que tipo de marca pode se interessar por isso? Marcas dos mais diversos segmentos. Então, bancos, empresas financeiras, empresas de meio de pagamentos, automotivas, alimentação, bebidas e assim por diante. Cada empresa, quando se associa a uma competição como a nossa, como a Copa América, ela se associa por um motivo diferente. Algumas se associam porque querem reposicionar ou querem se parecer diferente para o consumidor. Algumas querem se rejuvenescer. Outras querem buscar uma amplitude, uma entrada em alguns países da América Latina, onde ela não tem uma entrada, não tem um reconhecimento de marca muito grande. Outras marcas querem buscar o mercado americano, que é muito curioso da Copa América. Por quê? Porque mesmo que a seleção americana, a seleção dos Estados Unidos não jogue, os índices de audiência da Copa América são altíssimos por conta dos latinos que moram nos Estados Unidos. Ou seja, muitas marcas que têm interesse também no mercado americano, elas são patrocinadoras da Copa América porque essa é uma forma de falar com um público muito específico ali dentro dos Estados Unidos, que são os latinos, que algumas pesquisas já dizem que são atingindo quase 20% pessoas de descendência latina dentro dos Estados Unidos. Ou seja, existe um plano comercial que a gente pode tratar com mais detalhe, mas de maneira... Participam todos nessa competição no Chile, que teremos no Chile? Participam todas as seleções dos países do continente e mais... 2 países convidados. Quem são? México e Jamaica dessa vez. E na próxima aí será Estados Unidos. Na próxima Estados será Unidos. Anfitrião, né? Exatamente. O anfitrião é Estados Unidos e aí são 16 equipes, que vai ser uma edição especial. Ela não vai se repetir, vamos dizer assim. 2015, 2016 e depois 2019 a Copa América vem ao Brasil. Entendi. Bom, as cidades já foram escolhidas no Chile? As cidades já foram escolhidas, são 8 cidades sede, tendo Santiago como a principal cidade, Concepción e mais outras 6 cidades. Antofagasta, Vinha del Mar, Valparaíso, Rancagua e
talvez esteja me falhando alguma, mas são 8 cidades. 8 cidades. Você esteve no Chile recentemente, você me falava, Várias vezes. Várias vezes. Como é que o país está se preparando para isso? Olha, é muito curioso. Primeiro, um elogio ao povo chileno, né? O Chile é um país diferente da América Latina, todos os índices econômicos, desenvolvimento humano dizem isso. E aí quando você conhece e tem a oportunidade de trabalhar junto, você entende por quê. É gente muito séria. As primeiras impressões quando você visita, especialmente Santiago, uma cidade limpa, muito bem organizada, um povo educado, gente trabalhadora, ou seja, tem sido para nós uma surpresa muito grata ter essa oportunidade. A expectativa, eles também amam futebol, assim como nós. A seleção chilena vive um momento especial, nunca teve uma equipe tão forte, com tantas chances de fazer um bom trabalho. Nós mesmos, quase, foi por pouco, a gente não perdeu para eles nas oitavas de final na Copa do Mundo, faltou um pouquinho. Então, essa mistura de a emoção de ter uma seleção realmente forte e competitiva, somada a sediar o evento principal do continente, tem sido uma combinação mágica, eu diria, e que todo mundo está com uma expectativa enorme. A gente sente isso em todas as reuniões que a gente faz e as pessoas nas ruas. Tive já em alguns estádios, vários estádios, alguns estádios estão prontos, outros estão passando por reforma. Os estádios eles não são os estádios que a gente teve para a Copa do Mundo. Eu diria que os estádios eles são melhores do que nós tínhamos antes da Copa do Mundo aqui, e são um pouco menos sofisticados do que os estádios da Copa do Mundo que a gente conheceu no Brasil. Porém, são bons estádios, vão ser capazes de acomodar muito bem as partidas, sendo que o principal deles é o estádio de Santiago, propriamente dito, que tem capacidade para 49 mil pessoas. Perfeito. A Copa América, os direitos de transmissão são da Rede Globo de televisão. Exatamente. Nós, inclusive, estaremos na Copa América, a Jovem Pan estará na Copa América. E os direitos comerciais são da Traffic Sports. Exatamente. Os direitos comerciais são da Traffic Sports, que é quem comercializa todos os patrocínios. A gente faz parte de uma sociedade que detém esses direitos, que chama-se WeMatch. Essa WeMatch, além da Traffic, tem como sócios a Full Play, uma empresa argentina, e a Torneios e Competências também. Porém, a Traffic, dentro da sociedade, é quem tem a responsabilidade de fazer a comercialização dos patrocínios. E quais são os produtos oferecidos? Basicamente, nós oferecemos cotas de patrocínio, que é como o mercado se entende, como que se organiza um produto como esse. Essas cotas de patrocínio, elas são divididas em 2 níveis e cada uma delas tem uma entrega proporcional. O que uma marca ganha, o que uma marca tem direito quando ela se torna um patrocinador da Copa América? 4 grupos de propriedade, vamos dividir assim para ficar mais fácil. A primeira delas é o direito de propriedade intelectual, ou seja, a marca que é patrocinadora, vamos supor um determinado banco, uma determinada seguradora, ela vai se relacionar com o nome da competição, ela vai contar para todo mundo que ela é patrocinadora dessa competição. A gente viu na Copa do Mundo várias marcas fazendo isso. Já, me perdoe interrompê-lo, Ivan, já há patrocinadores confirmados? Nós temos negociações bastante avançadas para 5 segmentos, nenhum foi anunciado ainda. Não foi anunciado. Nenhum foi anunciado ainda. Ok. Então, o primeiro deles foi direito de propriedade intelectual. Então, esse direito que a empresa tem de se relacionar com a marca, de colocar uma marca do lado da outra. A marca dela do lado da marca da competição, contar para todo mundo. Chancela, exatamente isso. E isso tem a Copa América, sendo uma competição centenária, com uma série de atributos, isso soma uma série de valores para a marca que vem a ser patrocinadora. Depois tem branding, que a gente chama, que é a exposição de marca, dentro e fora dos estádios. Dentro dos estádios, é aquilo que o torcedor conhece, as pessoas conhecem, que são aquela exposição de marca no campo, ao redor do campo, as placas, os painéis, e aí as outras propriedades, os tapetes, o prisma, outras propriedades que são comercializadas. Sempre isso é agrupado, não existe uma empresa que vai lá e só quero comprar uma placa, não existe. Existe um grupo de propriedades e você compra a cota. Então a gente está falando de 10 empresas diferentes que vão comprar esses pacotes. São 10 cotas. São 10 cotas divididas em 2 níveis, exatamente isso. Depois de branding, que não é só dentro do estádio, mas também fora do estádio, ou seja, todas as comunicações que nós fizermos para divulgar a Copa América, essas marcas assinam essas comunicações. Os releases com as marcas patrocinadoras. Com o logo dos patrocinadores. Exatamente. As divulgações nas cidades sede do Chile para divulgar. A gente também tem lá uma meta de venda de ingresso, né? Existe um afã, a gente tem uma expectativa de que o sucesso que houve aqui na venda de ingressos para a Copa do Mundo, nós teremos no Chile também. A venda também é coordenada por vocês? Também, junto com o Comitê Organizador Local, que é uma entidade ligada à NFP, que é a Associação de Futebol
futebol chilena, que tem feito um excelente trabalho, aliás. Não perca o raciocínio não, que está ótima a sua explicação, mas só para a gente ir esclarecendo. Já temos preços estabelecidos de tanto a tanto? Já temos valores... Pelo menos uma média, né? Já temos valores estabelecidos, lógico, esses valores têm confidencialidade por conta que faz parte da nossa estratégia, mas a expectativa da somatória da venda das 10 cotas é a gente atingir aproximadamente 80 milhões de dólares. 80 milhões. Os mais baratos serão quanto? Tem uma ideia? O preço mais barato do ingresso? Do ingresso? É. O preço mais barato do ingresso provavelmente é algo na ordem de 30, 40 dólares. 30, 40. E o 30, mais 40 caro? dólares. E o mais caro, talvez, isso dos ingressos regulares, Claro, existe claro, uma oportunidade da gente, uma possibilidade, que ainda não está definida, da gente ter um programa de hospitalidade, como houve aqui na Copa do Mundo. Os mais caros, mais próximos. Para os seres mortais, mais próximo de 150 dólares. De 30 a 40 dólares até 150 dólares. Algo desse Mas eu tipo. interrompi você. E aí a gente, então, tinha os direitos de propriedade intelectual, depois a gente passa pelos direitos de branding, ou seja, exposição de marca dentro e fora do estádio. Depois a gente vai para a hospitalidade, que é a chance dessas empresas patrocinadoras levarem seus clientes para gerar para eles, ou proporcionar para eles uma experiência que esse cliente não vai ter em nenhum outro lugar, ou seja, uma experiência inesquecível, dele visitar o campo, dele assistir o jogo num lugar diferenciado, dele ter acesso a um buffet bacana, ganhar um brinde legal, encontrar jogadores, ou seja, uma série de benefícios que essa empresa patrocinadora vai convidar os seus clientes com o intuito de estreitar o relacionamento com esse cliente. Isso funcionou perfeitamente bem na Copa do Mundo e a gente, como patrocinadores, as empresas também têm direito a fazer isso. E por último, como último, quarto grupo de propriedades que essa empresa também tem direito, são as ativações. Dentro dessas ativações, a gente divide em dois grupos. Um que é o grupo de propriedades exclusivas, que a gente chama de Sold on Exclusive. Então, uma determinada marca vai ser quem premia o melhor jogador da competição. Entendi. Uma outra marca vai fazer o tour do troféu. Uma outra marca vai fazer aqueles garotos que entram de mãos dadas com os jogadores no campo. Então, cada marca se apropria de uma daquelas que a gente chama de Sold on Exclusive. E, além disso, todas as ativações que essas marcas podem fazer nos diversos países. Então, a gente teve um banco que patrocinou em 2011 que fez uma campanha muito interessante para o Dia dos Pais, durante a Copa América de 2011, que era o seguinte: na América Latina toda, ele fez uma promoção que ele levava 100 pais e 100 filhos de cada um dos países que jogavam na América Latina para assistir a Copa América na Argentina. Ou seja, esse é um exemplo, funcionou super bem, foi um sucesso essa promoção, e promoções como essa a gente já começa a planejar também para que as marcas façam em 2015. Em relação à Copa do Mundo, Copa do Mundo que tem a chancela da FIFA, né, que aconteceu no Brasil. A FIFA é considerada praticamente, não sei se esse termo é correto, perfeita na comercialização e rigorosa, né? Muito rigorosa na comercialização do negócio Copa do Mundo. Com a Copa América é um pouquinho diferente, temos, digamos assim, um pouco mais de cintura no continente. Sem dúvida, é assim? Sem dúvida. Eu acho que a Copa do Mundo, sem dúvida nenhuma, é o benchmark para qualquer competição esportiva. São gigantescos, sabem fazer bem o trabalho, são muito rigorosos, têm fama de rigorosidade. A gente conhece e convive diariamente com grande parte das marcas que foram patrocinadoras da FIFA, que elogiam muito o método, o padrão FIFA, que nada mais é que uma metodologia rigorosa e eficiente, mas mais do que isso, existe uma rigorosidade que por vezes incomoda o patrocinador. Afinal, um patrocínio não é uma publicidade fechada, né? Existe ali a criatividade, é o que faz o patrocínio ser diferente de todos os outros veículos. Então, aí que está a beleza. Ou seja, muitas vezes você contar com a criatividade, poder ter alguma flexibilidade para fazer isso, é o que vai fazer a diferença, é o que vai fazer o seu patrocinador ficar feliz. A gente tenta, como produto, olhar o que a FIFA faz de bem com a Copa do Mundo e copiar, e a gente também olha onde são os erros, onde são as reclamações, ou algumas reclamações que a FIFA teve, e tenta evitar que isso aconteça para se tornar o produto mais possível e mais palatável para os nossos patrocinadores possível. Ivan, envolve tantos países, né? Todos os países do continente, mais o Japão, você acabou de dizer, e mais a Jamaica. México e Jamaica. México e Jamaica. Bom, envolve tantos países. Essa comercialização, ela é global, para esse grupo de países? Cada país compra a sua cota? Como é que funciona isso? Normalmente, a negociação tem sido bastante curiosa, porque é uma oportunidade de a gente lidar com gente das mais diversas culturas. É verdade. O orçamento das empresas, cada diretoria de marketing de cada um dos países de cada empresa tem o seu orçamento.
Mas essa é uma propriedade que tem alcance para 200 países. Então não faz sentido só a diretoria de marketing de uma determinada empresa brasileira fazer um investimento total, já que os outros também vão ter benefício de exposição de marca, de possibilidade de ativação e tal. Então o que a gente tem visto é, as empresas fazem uma espécie de uma vaquinha, elas compartilham os orçamentos. E esses orçamentos, eles são percentualmente compartilhados, cada um contribui com quanto pode ou com quanto a relevância daquele país... De acordo com o potencial do mercado. Do mercado, de acordo com aquele continente. Então, uma operadora, por exemplo, uma empresa de bebidas, que tem uma operação de tamanho X no Brasil, e tem uma operação de tamanho X sobre 3 no Chile, provavelmente o orçamento do Brasil vai contribuir mais do que, inclusive, a própria operação chilena, porque o orçamento de marketing de uma operação maior tende a ser maior. Mas a tendência é uma empresa nacional, por exemplo, ela não tem espaço. Ela tem um grande mercado, mas o mercado dela é no Brasil. Na verdade, é muito inteligente que essa empresa tenha mercado no México, talvez, ou na Venezuela, por exemplo, para poder fazer esse compartilhamento, digamos assim, de verba. Ou não é assim? Não, é assim. Uma empresa nacional, e nós tivemos alguns exemplos disso na Copa do Mundo, ela tem toda a chance de entrar. O que a gente costuma dizer é que fica mais fácil, vamos dizer assim, se o orçamento é compartilhado por uma empresa que tem operações. Mas os valores não são valores proibitivos para uma empresa nacional que queira fazer um investimento. Muito pelo contrário. Ela não tem negócio no México, mas pelo menos o mexicano vai saber que ela existe. Vai conhecer, e mais do que o próprio México, que é um país que joga, a marca dela vai ser conhecida e vai ficar conhecida por 200 países, que vão ficar de encontro à marca dela. Não tem relação comercial, mas sabem que existe. Sabem que existe, ou seja, para plano futuro, isso um dia pode fazer sentido, se essa marca seja exportadora ou assim por diante. Então, entendi, é assim que funciona. Não existe nenhuma outra competição no continente, agora que a Copa do Mundo foi embora, que tenha tamanha exposição de marca. Vou dar um exemplo. A própria Olimpíada, se você reparar na Olimpíada, eles têm lá uma política do Comitê Olímpico Internacional que chama-se Clean Venue. Então você nunca vai ver um jogo olímpico com uma marca do lado do atleta. Ali não existe mídia estática, aqueles painéis de campo no vôlei de praia, no vôlei, não existe esse negócio. Porque eles têm essa política do Clean Venue, as marcas, ainda que sejam patrocinadoras, investam um dinheirão, as marcas não podem aparecer ali durante a exibição dos jogos, a transmissão dos jogos, ainda que exista uma audiência enorme. Ou seja, o grande benefício do patrocínio de uma Olimpíada está em você poder fazer ativações e se atrelar com as Olimpíadas, o que não acontece na Copa América. A Copa América você tem a exposição o tempo todo vendo as marcas, ou seja, já existe um benefício de curto prazo muito grande de visibilidade, né? É um benefício óbvio, além de todos os outros que podem ser construídos, como eu falei, com criatividade, trabalho em conjunto, as ativações, a oportunidade de você levar clientes, assim por diante. A venda disso, Ivan, como é que acontece? A Traffic Sports vai às agências, as agências procuram a Traffic Sports, e como é que é esse negócio? Olha, a competição é só em 2015, já pode bater o martelo e faz o parcelamento. Como é que funciona isso? Legal. Olha, o mercado é muito competitivo. Hoje em dia... E as propostas são muitas? São muitas. O que não falta são veículos, são oportunidades para que as empresas façam seus investimentos. E nesse aspecto a gente concorre com todos os outros veículos. Né? A gente propõe uma forma dessa marca se utilizar do esporte para chegar até o consumidor final. Mas ela também pode usar a televisão, ela também pode usar a internet, ela também pode usar o site, ela também pode usar o rádio, ela pode usar o cinema, ela pode usar a revista, o jornal, o que for. Ou seja, existem diversas maneiras. A gente propõe que ela faça isso através do esporte. Sendo assim um mercado super competitivo, sim, a gente tem uma postura bastante proativa de buscar esses clientes, de conversar com esses decisores no mercado inteiro. Esse é o nosso papel, de apresentar e saber fazer com que essas pessoas, que são os decisores, entendam efetivamente o que a gente está vendendo. Fomos bastante ajudados pela Copa do Mundo, porque várias marcas fizeram um bom trabalho ao redor da Copa do Mundo. Então, isso deixou um sabor na boca das pessoas de que é legal falar com esporte, de que é legal você se comunicar através de esporte para chegar aos seus consumidores. Uma competição que acontece imediatamente depois da Copa do Mundo no continente sul-americano é uma continuidade do que foi o sucesso da Copa do Mundo do ponto de vista de organização e não talvez do ponto de vista esportivo. Talvez, seguramente. Seguramente do ponto de vista esportivo. Por favor, né? Não dá nem para lembrar, né? Exatamente. E aí, na comercialização, então, a gente vai diretamente até as empresas e oferece para elas um pacote essas cotas de patrocínio.
E essas cotas de patrocínio dão oportunidade para divulgação durante vários meses, e não somente durante a competição. E existe uma estratégia por trás disso. É um pouco da estratégia do Super Bowl. Super Bowl é um evento que dura, no futebol americano, que dura 4 horas, mas tem motivos para falar dele durante um ano. Eles ficam criando notícias, ficam criando expectativa. Uma hora ele fala do artista, uma outra hora ele fala o artista que vai tocar no intervalo, outra hora ele fala a cidade que vai sediar, depois ele fala a venda dos tickets, depois ele fala por quanto foi vendido o intervalo publicitário mais caro do mundo. Então ele cria uma série de notícias, uma série de mini eventos que vão esquentando a competição, vão esquentando a data até chegar no Super Bowl. Na Copa América a gente tem uma estratégia parecida. Existe uma série de eventos que acontecem até efetivamente a competição começar. Quais são esses eventos? Por exemplo, a gente tem agora, no final de outubro, começo de novembro, o lançamento do mascote. Nós teremos um mascote. Já em novembro, a gente vai ter uma competição, um concurso, desculpe, não, uma competição na América Latina para nomear
Com o Ivan Martinho, que é o diretor comercial da Traffic Sports, fizemos mais uma entrevista especial para você. Até a próxima.